André Regis, quem diria que o nosso país teria um presidente cujo habitat natural é o confronto? Sem dúvida. Ele chegou assim à presidência. Não é surpresa para ninguém que Bolsonaro gosta, que ele se alimenta e que ele alimenta também os seus seguidores nessa política de confronto. O que acredito que será mantido. Ele próprio, as declarações dele é de que eu não mudo, eu sou assim mesmo, não há nenhuma estratégia. Embora eu acredito que originalmente não tinha estratégia nenhuma, de fato. Ninguém esperava que Bolsonaro fosse vir a ser presidente da República, nem ele próprio. As oportunidades foram surgindo, ele foi vendo a trilha, seguiu, ganhou. Como ele ganhou assim, é pouco provável que ele mude, até mesmo porque quem terá a autoridade para dizer para ele que ele está errado e que ele deve agora marchar para um comportamento de moderação. Mas também acredito que ele deve ter recebido também feedbacks no sentido de que a manutenção desta prática de confronto faz com que ele domine a agenda de discussão do país, ele mobiliza toda a imprensa por conta de uma cortina de fumaça que ele cria e ele prende a oposição. A oposição não forma quadros, não forma líderes, não forma ideias e fica fazendo uma marcação cerrada da boca do presidente. E todo dia ele vem com uma polêmica nova, enquanto isso seu primeiro-ministro, Paulo Guedes, com Rodrigo Maia na Câmara, os dois avançam a agenda de reformas, que é o que o país precisa. Então, é preciso que a gente separe a boca do presidente e o governo Jair Bolsonaro. São duas coisas distintas. E parece que essa estratégia será vitoriosa no sentido de aprovação de sua pauta legislativa no Congresso Nacional. Quer dizer, com o suposto futuro silêncio de Bolsonaro, as obras, o governo vai emergir. Se Bolsonaro, vamos pensar do ponto da lógica oposta. Bolsonaro ganha e Bolsonaro se torna um moderado, conciliador. Ele simplesmente iria ter que falar sobre os temas que são os temas usuais de uma administração. A necessidade de aprovação das reformas, aí ele teria que se justificar por que a reforma previdenciária, por que a reforma tributária, por que a reforma federativa. Ele teria que entrar em temas que são temas áridos, são temas que levam a uma dificuldade de você avançar. Quanto mais você discute, mais você cria problemas para a aprovação da sua própria agenda. Bolsonaro, ele já disse lá atrás que não entendia nada de economia, deixa os assuntos com Paulo Guedes toca a sua agenda e ele faz o que gosta, gerar polêmicas. E a oposição, enfraquecida também, porque enfraquecida de quadros, não tem quadros, enfraquecida de ideias, não tem ideias, enfraquecida porque perdeu também toda a estrutura de poder que ela conquistou enquanto esteve no governo, perdeu toda a sua legitimidade também do ponto de vista da sua moral, da sua ética, ou seja, devastada do ponto de vista dos valores. A oposição parece que fica só tendo a opção, e eu acredito que isso é uma grande armadilha, de fazer marcação cerrada, como eu disse, na boca do presidente. E é engraçado, André Regis, quando a gente imagina que todas as reformas feitas em todos os países democráticos, as grandes reformas, elas geram normalmente um desgaste muito grande do ponto de vista da imagem do governo, né, como administrador, etc. E, no entanto, essa discussão, essa polarização de Bolsonaro, essas polêmicas de Bolsonaro, como você bem falou, ela cria uma espécie de cortina de fumaça que até termina protegendo a própria gestão administrativa. Sem dúvida. E também ele não assume ônus do que é aprovado e que tem algum tipo de conotação de impopularidade. Veja, mesmo
pela primeira vez na história do Brasil recente, a opinião pública sendo majoritariamente a favor da reforma da Previdência, quando ela passa no primeiro turno, Bolsonaro não puxa para si a conquista. Ele imediatamente, o que ele faz? Lança a ideia do filho embaixador em Washington. A reforma da Previdência saiu dos noticiários, o Congresso entrou em recesso, ninguém fala nela, porque o presidente de lá para cá ele vem alimentando com novas polêmicas. Então, eu acredito que existe sim uma estratégia hoje por trás, que não foi uma estratégia definida inicialmente, assim, eu vou fazer isso para chegar ali, mas já que ele chegou, ele diz, já que eu cheguei, eu mantenho. E ele está sendo sagaz o suficiente para verificar que, enquanto ele polemiza, ele prende a agenda quem coloca é ele, a pauta é dele, e ele coloca pautas nonsense que, que dificultam o debate sobre os grandes temas que levariam dificuldade para que ele tivesse que explorar ou para defender, e inclusive o colocando em posição na defensiva de temas que podem ter uma conotação impopular. Ele tem o apoio, ele tem a confiança desse seu eleitorado, que é absolutamente fiel, não tinha nada disso anterior, ou seja, nem Lula chegou a ter talvez esse nível de eleitor engajado, pronto para o combate da forma que Jair Bolsonaro tem. Então, ele polariza de um lado, o PT polariza do outro, e ele joga o jogo do sentido de que, olha, eu digo o que eu quero, eu polemizo, mas eu não sou uma ameaça alguma, somente fumaça. Você vai preferir manter este governo limpo, ou você vai preferir o retorno dos bandidos ao governo? Essa é a mensagem que ele passa de forma muito inteligente e dificultando o surgimento de novos caminhos alternativos. É uma visão interessante essa sua do comportamento, né? Do processo causa e efeito, né? Do causa e efeito do comportamento de Bolsonaro. Foi bom conversar com você. Muito obrigado.